E aí, meus queridos, tudo bem? Estava aqui fazendo um estudo aqui de direito constitucional. Me deparei com uma situação que eu queria compartilhar muito com vocês, porque eu acho que ela é bem pertinente para o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Então, existe uma característica dos direitos fundamentais que é a chamada historicidade. E o que essa característica diz? A historicidade diz que os direitos fundamentais eles evoluem com o passar do tempo. Ou seja, a sociedade vai evoluindo, ela vai se transformando, e aquilo que antes podia ser considerado direito fundamental, lá na frente pode não ser, e aquilo que não era pode se tornar um direito fundamental. Então o Brasil ele está recheado de situações onde isso ocorreu porque é uma sociedade, né? É uma sociedade moderna, uma sociedade onde nós temos aí várias situações de concessão de direitos fundamentais e de conquistas. E eu queria trazer alguns exemplos aqui para vocês, que são legais, são exemplos de outras constituições e como que isso foi evoluindo até chegarmos à nossa atual. O primeiro exemplo aqui foi curioso, que eu estava lendo a primeira Constituição Brasileira, de 1824, e ela traz uma previsão aqui muito curiosa. Olha só o que ela diz aqui no artigo 5º. Primeira Constituição do Império, hein? Diz assim: a religião católica apostólica romana... Cadê? A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Olha que louco, velho. Nós tivemos uma Constituição no Brasil que instituiu a religião católica apostólica romana como religião oficial. Tu bota fé nisso? Agora tenta imaginar-se no lugar do cara que era católico nessa época, né? Agora tenta se colocar no lugar dele quando vem a outra Constituição, que é a Constituição de 1891, que lá no seu artigo 72 diz assim: todos são iguais perante a lei. Aí vem no parágrafo 3º: todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente seu culto, associando-se para esse fim, adquirindo bens, observar a disposição de direito comum. Tenta se colocar no lugar do cara que era católico, que vivia em estado católico, e de repente a Constituição se altera e os caras falam que qualquer um pode exercer qualquer religião no Brasil. Tu bota fé como deve ter sido a revolta desse cara? Tipo, nossa, velho, agora é o fim do mundo. Como assim? Como é que eles estão deixando? Agora vai todo mundo pro inferno. Jesus vai voltar e vai acabar com o Brasil. Tenta imaginar, tenta se colocar no lugar do cara que tinha o seu conceito de verdade amparado na Constituição, e isso é transformado, né, ao longo de anos pela evolução da sociedade. Você concorda comigo que deve ter havido um grande conflito nessa época em razão disso, né? Então, se você imaginar hoje a Constituição de 88, que permite e tolera qualquer religião no Brasil, o que fez uma migração de um Estado confessional, que foi o Estado do Império, para um Estado laico, que é o Estado que nós temos hoje, onde nós não temos nenhuma religião oficial. Então, o Brasil não professa religião oficial hoje e tolera qualquer manifestação religiosa de crença ou consciência. Então, no Brasil eu posso acreditar e pensar o que eu quiser. Esta é a realidade hoje, ou seja, construção de mais de 200 anos até chegarmos aqui. Consegue compreender isso? Vou trazer um segundo exemplo aqui para você. Nessa primeira Constituição, ainda, lá no artigo 6º, tinha dizendo assim: são cidadãos brasileiros os que no Brasil tiverem nascido, que sejam ingênuos ou libertos. Olha que louco! A primeira Constituição Federal do Brasil, que é a Constituição da República, dizia que só era cidadão quem era livre. Ou seja, nós vivíamos aqui numa situação de escravidão. Era permitida, era tolerada a escravidão no Brasil. Tanto que a escravidão só acaba no Brasil formalmente, ou seja, legalmente, em
1888, quando a Lei Áurea é assinada. Então, 1888, você tem uma Constituição de 1824 que diz só é cidadão que é livre. Aí você tem a de 1888 dizendo acaba a escravidão. Durante todo esse período, uma Constituição vigente, nós tínhamos escravidão no Brasil. Pasmem, tínhamos escravidão no Brasil. Agora, pasme mais ainda. Até hoje no Brasil, nós temos trabalho escravo sendo detectado em vários lugares. Agora, tenta se colocar no lugar do senhor da terra, em 1888, que ele tinha, sei lá, trocentos escravos. De repente, a princesa Isabel assina a Lei Áurea dizendo não pode mais ter escravidão no Brasil. Tenta se colocar no lugar desse cara, como esse cara pensou. Ele falou, nossa, velho, é o fim do mundo, temos que lutar contra isso. Como assim acabou a escravidão? Como assim? Mas esses caras são negros. Caras não, porque eles nem consideravam os negros como seres humanos, né? Imagina a revolta social de quem tinha o escravo. Nós tivemos uma mudança ali de perspectiva. Você consegue compreender que toda transformação ela causa esse choque? Vou trazer mais um terceiro exemplo para você agora. Nós estamos falando aqui de quase 200 anos de evolução de direitos fundamentais no Brasil, ok? Eu tenho 1824, nós estamos em 2015, já estamos quase completando 200 anos aí da primeira Constituição. Tá. Mulheres. Cara, até 1933, a mulher não podia participar da vida política do Brasil. Em 1933 é aprovado o Código Eleitoral, a mulher entra na parada e olha só que legal. No ano seguinte sai a nova Constituição de 1934 e olha o que ela fala sobre o direito político da mulher. Fala assim: o alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada. O mundo estava vivendo um momento de transformação, onde a mulher estava conquistando o seu espaço nesse período aí. É um desejo já antigo. E, de repente, em 33, o Brasil autoriza a mulher a votar. 34, a Constituição vem e convalida esse direito, só que diz, só que a mulher, ela pode votar se ela exercer uma função pública remunerada. Ela ainda não tinha plenos direitos. Se hoje, na de 88, a mulher não só pode votar, como pode ser votada, e nós temos uma mulher como presidenta da República. E, pelo amor de Deus, não vem com aqueles comentários idiota fora a Dilma aqui, porque não é esse o objetivo, né? Sempre tem um bizonho lá que eu tô falando um negócio, o cara vai lá e faz um comentário que tem nada a ver com o negócio. Tipo assim, tenta pegar a essência da parada. E a essência da parada que eu quero trazer é exatamente a essência do princípio da historicidade dos direitos fundamentais. Os direitos evoluem com o passar do tempo. Mas para a mulher chegar a ser presidenta, nós temos uma Constituição de 1824 e nós temos outra de 1988. São quase 200 anos de luta e de conquista para que nós tivéssemos a situação que nós temos hoje. Ou seja, quem lutou lá atrás não viu o resultado da sua luta. E hoje eu estou vendo o resultado dessa luta, mas eu não sei qual foi o sacrifício que foi feito. Só para fechar o comparativo, em vários momentos do Brasil, nós tivemos constituições ditatoriais, onde nós tínhamos implantado no Brasil um regime ditatorial, onde as pessoas não tinham liberdade, onde as pessoas não podiam se manifestar, onde as pessoas não tinham opinião, elas não eram livres. E hoje nós temos liberdade. Alguém, na época da ditadura, tacou pedra na polícia. Alguém, na época da ditadura, lutou contra o governo dominante. Alguém, na época da ditadura, morreu para que hoje eu acordasse de manhã e fosse livre. Só que eu não vi essa luta, porque eu nasci em 1979. E não é para me zoar, dizer que eu sou mais velho, não. Eu tenho 36 anos. E em 36 anos de existência, eu não vi a luta pela democracia do Brasil. Eu não vi a luta pelos direitos das mulheres. Eu não vi a luta pelo fim da escravidão. Eu não vi a luta por um Estado laico. Eu não vi essa luta. Quando eu cheguei já estava pronto. Quando eu cheguei já estava tudo montado. Então, para mim, o normal, o real é o que eu tenho, não o que eu não vivi.
Então, quando a gente vive só aquilo que a gente está vivendo agora, a gente perde noção desta evolução dos direitos fundamentais. E aí, a gente acaba se deparando com um abismo ideológico fundamental de toda a sociedade. E hoje no Brasil isso está bem grande. E qual que é o abismo ideológico que nós estamos vivendo? Nós temos de um lado desse abismo um grupo que acha que é certo uma coisa. E nós temos de outro lado outro grupo que diz que certo é outra coisa. E eu vou trazer aqui a discussão da ampliação dos direitos fundamentais dos homossexuais, né? E nós estamos vivendo já há alguns anos a evolução desses direitos e agora essa discussão ela tem ganhado uma força maior, principalmente por causa da liberação do casamento homoafetivo nos Estados Unidos, o que no Brasil já está autorizado desde 2013 por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né? Então no Brasil hoje já é algo legitimado, mas ainda causa repulsa social, né? E por que causa repulsa social? Porque nós estamos vivendo exatamente este momento polarizado em que um grupo acha que certo é não ter homossexuais, outro grupo acha que certo é os homossexuais terem a sua liberdade e a sua participação na sociedade. E a grande questão, né? A Maria que aparece aqui. A Maridinha aqui, querendo aparecer, papai. Deixa eu falar aqui, desce. Então, o certo, né? Para um, o certo é uma coisa, para outro, o certo é outra. Então, imagina esses dois grupos aqui. Eu vou plagiar aqui o discurso de um grande educador que o Brasil tem hoje, que ainda é silencioso, que ainda ninguém conhece, chamado Seiti Arata. Depois vocês entrem nos vídeos dele, que ele tem muito trabalho legal no YouTube, do Arata Academy, muito legal. Depois eu aconselho vocês entrarem lá, para transformação de mentalidade. Ele tem me ajudado muito, é um cara fantástico. E ele grava um vídeo exatamente onde ele fala isso, né? Ele fala assim, ó, imagina esse grupo que acha que isso aqui é certo, atravessando a pontezinha, indo para o outro lado e falando, ei, vocês estão errados, nós estamos certos. E aí, o outro grupo que estava do outro lado, que também acha que é certo, fala assim, não, na verdade nós estamos certos, é vocês que estão errados. Será que você consegue perceber que nós estamos vivendo no momento onde mais do que nunca o conceito de certo e errado ele é totalmente relativo? Para cada pessoa que está defendendo aquilo que acredita, o que ela acredita é o certo. E aquilo que as outras pessoas acreditam que é diferente do que eu acredito seria errado. E esse é um conceito social que ele tem que ser evoluído. E aí o Seiti Arata, ele faz uma sugestão que eu gostaria de fazer aqui para vocês, que eu achei uma sugestão fantástica para resolver este conflito. E que sugestão é essa? É exatamente o exercício de empatia. E o que é o exercício de empatia? É tentar se colocar no lugar do outro e tentar enxergar o mundo como o outro vê. Então, todas as vezes que eu tiver uma opinião que eu considere certa e eu me deparar com uma situação de outra pessoa que considera a minha opinião errada e eu considero a dela errada e nós vivamos essa oposição, essa polarização com um abismo no meio, um exercício para compor essa crise seria colocar-se no lugar do outro. Porque quando eu me coloco no lugar do outro e eu enxergo com os olhos do outro, eu quebro aquela diferença que nós temos ideológica, aquela diferença de crença, de pensamento, e eu passo a assumir a única ponte em comum que todos nós temos. Somos seres humanos. E disso ninguém pode escapar. Todos somos seres humanos. Eu sou negro e eu sou ser humano. Eu sou branco, eu sou ser humano. Eu sou homem, eu sou ser humano. Se eu sou mulher, eu sou ser humano. Se eu sou homossexual, eu sou ser humano. Se eu sou católico, eu sou ser humano. Se eu sou protestante, eu sou ser humano. Se eu sou ateu, eu sou ser humano. Se eu sou satanista, eu sou ser humano. Então existe uma essência que está por trás de todas as ideologias. E essa essência é a essência de ser humano.
E quando eu olho para o outro como ser humano, será que existe razão para ter tanto ódio, tanta intolerância como nós temos visto? E sabe o que é curioso? É que do mesmo jeito que está todo mundo, existe um grupo da sociedade ainda em choque com a evolução dos direitos homoafetivos, né? Se a gente olhar para a história da humanidade, nós tivemos vários grupos em choque com a evolução dos direitos. Então quando as mulheres conquistaram o espaço, alguém olhou e falou: nossa, que merda foi essa? Fudeu. As mulheres agora podem votar? Agora tá tudo perdido. E tu imagina a revolta das pessoas. Né, meu avôzinho que eu amo tanto, que já foi, ele era bem racista. E quando ele viu um negro, ele falou assim: olha esse negro. Cara, ele estava vivendo o século XX e na cabeça dele, ele tinha aprendido lá atrás que o negro não tinha direitos fundamentais, que o negro não era um ser humano. Então assim, as pessoas que lutam contra a ampliação de direitos fundamentais são pessoas que têm incutido em sua mente um conceito de certo e errado, quando na verdade não existe certo e errado. Existem certos de um lado e existem certos do outro. E ninguém precisa passar para o outro lado. Essa é a vantagem de vivermos numa democracia livre. Então, se eu sou homem e gosto da minha sexualidade masculina, eu não preciso me tornar homossexual para entender o lado do homossexual, como algumas pessoas sugeriram durante esse período de discussão da ampliação dos direitos, né? Não precisa. Eu não preciso ser negro para entender o lado de um negro. Eu não preciso ser mulher para entender o lado da mulher. Basta um exercício de empatia. Tentar me colocar no lugar do outro para entender a visão do mundo que o outro tem. Isso é exatamente uma ferramenta para ajudar você neste momento de transição e evolução dos direitos fundamentais. E aí eu queria, para finalizar esse vídeo, dizer o seguinte: toda evolução de direitos fundamentais requer tempo. Nós vamos demorar alguns anos ainda para que os homossexuais, que é a bola da vez, vamos colocar isso, eles tenham a plenitude de direitos que eles precisam ter como seres humanos, ok? Mas o mais curioso, nós não estaremos aqui para ver isso, infelizmente. Mas tente se colocar no lugar de uma pessoa, de um ser humano daqui a 100 anos no Brasil. E ele vai estar estudando a história e ele vai estar vendo um seguinte assunto no material de estudo dele, assim, tipo: em 2015, os Estados Unidos autorizou o casamento gay e foi uma movimentação social de revolta e pessoas de várias religiões falaram que o mundo estava perdido. Tente se colocar no lugar desse cara e o cara vai olhar e falar assim: não acredito que as pessoas estavam discutindo por isso. Como nós hoje falamos, não acredito que as pessoas ficaram revoltadas quando o Estado deixou de ser profissional e passou a ser laico. Como nós falamos, não acredito que o Estado hoje dá direitos para as mulheres. Como nós falamos, não acredito que acabou a escravidão no Brasil. Então, do mesmo jeito que nós hoje estamos nos adaptando a uma mudança de ampliação de direitos, outros já fizeram isso. Então, para nós sobrevivermos a essa situação sem nos matarmos, a proposta desse divã, que ficou bem mais longo do que os demais, é: faça um exercício de empatia, coloque-se no lugar do outro e pare de olhar para o outro como um rótulo: negro, branco, índio, mulher, homossexual. Mas identifique no outro a única coisa em comum que une toda a raça humana, que é exatamente a condição de sermos seres humanos. Porque a condição de sermos seres humanos, essa ninguém vai tirar. Você pode acreditar no que você quiser, você pode ter a fé e a consciência que você quiser, mas você continua sendo um ser humano. E como ser humano nós somos iguais. E como seres humanos nós nascemos, crescemos e morremos. Como seres humanos nós precisamos nos respeitar para que a gente possa sobreviver a essa existência. Mas acima de tudo, como seres humanos, nós precisamos nos dedicar a uma convivência harmônica
pacífica, de respeito, de tolerância e feliz. Porque é só assim que a gente vai ter um mundo melhor. Um mundo de tolerância é um mundo melhor. Então, só para fechar, se você tem a sua crença e você não gosta da crença do outro, você não precisa ir lá e falar que você não gosta. É só você não acreditar, é só você não ver. Mais fácil. Porque quando você vai lá e fala que você não gosta, você altera o seu estado emocional e você fica mal. Você fica revoltado. E você ficar mal prejudica outras áreas da sua vida. E aí você se junta com aqueles que você gosta. É mais fácil. Será mais fácil para você ficar melhor. Será mais fácil para as outras pessoas viverem bem e assim a gente constrói um mundo de paz. Daniel, e se eu não quiser fazer isso? Eu quero é meter o pau, eu quero ir lá e lutar, porque eu acho que eles estão errados. Então, fatalmente, nós nos depararemos daqui a alguns anos com uma repetição de uma história do tipo Israel e Palestina, onde as pessoas que acreditam em coisas diferentes se matam todos os dias em prol da sua crença. E elas esquecem que todas elas são seres humanos. E como seres humanos, essa é uma essência que nós não podemos negar. Um abraço e fica essa reflexão aqui sobre a evolução de direitos fundamentais e sinta-se privilegiado de ser um ser humano num momento tão maravilhoso e rico como esse, onde os direitos fundamentais estão se ampliando, onde os direitos fundamentais estão sendo acrescentados e a cada dia nós como seres humanos somos mais protegidos e temos mais garantias fundamentais, beleza? Fica a reflexão, exercício de empatia para nós construirmos um mundo melhor. Um abraço e até a próxima.